Muito boa noite, que a graça e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vós, tantos os que estão aqui presentes no templo, quanto aqueles que nos acompanham também pela internet. Que Deus vos abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Queridos irmãos e queridas irmãs, antes de nós adentrarmos na palavra do Senhor, eu gostaria de tomar alguns minutos apenas para agradecer uma vez mais ao conselho aqui da igreja, na pessoa do reverendo Edivaldo, não é? O nosso pastor Nelson está de férias, como ele disse, e ele me disse que ele estaria talvez acompanhando pela internet. Então, pastor Nelson, se o senhor estiver acompanhando pela internet, queria convidar o senhor para passar lá em São Paulo, ficar lá uma semana, uns 15 dias com a gente, depois o senhor vem para a Praia Grande. O reverendo Edivaldo está dizendo assim, não. Mas falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estar aqui com os irmãos, agradecer também a toda a equipe de missões aqui na pessoa da missionária Sueli e a todos os irmãos que nos receberam com tanto carinho como vocês sempre fazem. Nosso muito obrigado e que Deus prepare outra oportunidade dessa para a gente voltar, que é bom demais estar aqui com vocês. Muito bem. Eu gostaria de convidá-los para que abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós estivemos estudando um pouco no capítulo 1, e agora à noite eu gostaria de meditar com vocês no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, nós leremos no capítulo 2, começando no versículo 14. E eu vou pedir a sua atenção, a sua calma, a sua paciência, porque faremos a leitura de todo o sermão do apóstolo Pedro. É Pedro quem prega aqui um sermão, uma pregação, e nós leremos todo o conteúdo, todo o enunciado da pregação de Pedro, que foi, de fato, um sermão eficaz. E um sermão eficaz é o tema dessa mensagem hoje. E então nós veremos por que o sermão de Pedro foi um sermão eficaz. Começando no verso 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este
entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Uma palavra mais de oração, por favor. Senhor e Cristo, louvado e exaltado seja o teu nome. Deus, nós nos apresentamos diante de ti, em o nome de Jesus, com humildade, com o coração contrito e quebrantado, pois reconhecemos a nossa pequenez, a nossa ineficiência, ineficácia, imperícia. Reconhecemos que somos, Senhor, pequenos demais diante de ti e da tua palavra. Senhor, ai de mim para ministrar a sua palavra nessa noite. Mas tenha piedade, Senhor, deste teu filho para transmitir a sua palavra. E tenha misericórdia da sua igreja, dos que estão aqui presentes, dos que ouvem pela internet, para que a mensagem do Senhor lhe chegue ao coração, ó Pai. Que o seu Espírito Santo venha aplicar essa palavra e edificar-nos, instruir-nos, exaltar-nos, Senhor, exortar-nos pelo poder do Senhor. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados e com gratidão, porque nós temos a sua palavra na nossa língua materna, o português. Obrigado, Deus. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, nas palavras do reverendo Ronaldo Lidório, é um livro extremamente interessante porque, como características, ele se mostra um livro teocrático. E ele é um livro teocrático porque, ao longo dos seus 28 capítulos, nós podemos ver claramente a ação soberana de Deus. Deus, no livro de Atos, se mostra como o Senhor e dono da história. É Ele quem governa, é Ele quem rege, é Ele quem decide. Como nós podemos ver bem claramente no capítulo 16, Deus fechando portas e Deus abrindo portas. Deus guiando os seus servos para a sua vontade perfeita e exclusiva. Então a soberania de Deus
ela é muito evidente no livro de Atos. Portanto, é um livro teocrático. Mas não apenas isso. Atos também é um livro cristocêntrico, porque a pessoa central no livro de Atos é o Senhor Jesus Cristo. E eu chamo a sua atenção, por exemplo, como destaquei hoje pela manhã, no capítulo 1 de Atos, no versículo 1, ali já aparece o nome do Senhor Jesus Cristo. E de forma interessante, no capítulo 28, no versículo 31, também o livro se encerra ali falando do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus é a pessoa central do livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, é um livro também cristocêntrico. A mensagem central de Atos não está nos apóstolos, não está na figura dos apóstolos, não está na expansão do evangelho, não está no crescimento da igreja. Tudo isso acontece em Atos, mas a pessoa central é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Atos é um livro teocrático e é um livro cristocêntrico. Mas, além disso, Atos dos Apóstolos é um livro fidedigno. Por quê? Porque nele vemos claramente o cumprimento das promessas desse Deus soberano, desse Deus fiel. Atos narra bem, de maneira vívida, a fidelidade de Deus fazendo cumprir as suas promessas. Ele já começa no capítulo 1, mostrando Jesus ressuscitado. Então, a morte e ressurreição de Cristo já é uma profecia veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, que se cumpre no Novo Testamento. Segue-se a ascensão do Senhor Jesus, também é profecia. E no capítulo 2, também o Pentecostes, outro cumprimento da promessa de Deus. Então, o livro segue-se assim, mostrando a fidelidade de Deus. Atos é um livro teocrático, cristocêntrico e fidedigno. Mas não apenas isso. Atos é um livro histórico doutrinário. É um livro histórico porque ele revela, ele mostra, ele fala de vários personagens. Personagens da história, personagens do Império Romano, poetas gregos, é feito referência a ele, lugares que até hoje existem ruínas dele, lugares do mundo antigo. Então, você vê que é um livro histórico. O próprio autor, Lucas, era médico, ele era um erudito, porque no livro de Atos nós encontramos mais de 700 palavras que só aparecem em Atos, em nenhum outro livro do Novo Testamento, apenas em Atos, para mostrar a especificidade do seu discurso. E ele mostra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, como também foi lido pela manhã, o primeiro livro que ele escreveu. Ele diz que fez uma investigação acurada, minuciosa, detalhada de todo o que ele escreveu. Mas ele não escreve Atos apenas como um observador distante, não. Ele também, nós vamos encontrar aqui vários verbos, que ele é um observador participante. Ele faz parte da ação. Ele diz, nós chegamos a tal cidade, nos pareceu tal coisa, fizemos isso. Ele se inclui no discurso. O livro de Atos é um livro histórico, mas também nele nós encontramos muita doutrina, doutrina de Deus, doutrina pura, doutrina bíblica. É um livro histórico doutrinário. E para fechar, como não poderia deixar de ser, o livro de Atos também é um livro missionário. É um livro missionário. Ele mostra de forma clara aquela geografia missionária de Jesus, lá de Atos capítulo 1, versículo 8, que nós lemos hoje pela manhã. Ele mostra a expansão, o crescimento naquela sequência, naquela ordem que Jesus ensinou, e dali partindo para o mundo. Então, meus irmãos, é com isso em mente que nós queremos pensar, e o contexto desse nosso texto aqui que nós lemos é exatamente isso. O Pentecostes, o cumprimento da palavra de Deus. Jerusalém estava alvoroçado, estava assim, fervendo de gente, de várias nações. Muitos deles vieram para a Páscoa, permaneceram na cidade, e agora, 50 dias depois, quando acontece o Pentecostes, Jerusalém estava fervendo de judeus, de gentios, de prosélitos. Aqui nós vemos pelo menos 15 nações
são aqui nomeadas ou citadas, ou são feitas referências a ela, pela língua, pelo povo, pela localização. Então, assim, havia uma diversidade, uma pluralidade de gente enorme. Jerusalém estava infestada de pessoas. E é nesse contexto que se cumpre a palavra. O capítulo 2 começa dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E ali o Espírito de Deus então veio para ficar de maneira permanente na igreja, e houve um fenômeno, houve um milagre, que aqueles irmãos agora, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E o texto aqui fala, no original, dialectos. São línguas humanas que eles começaram a fazer. E a prova está no versículo 8, quando as pessoas ali, alvoroçadas, conturbadas, se questionavam, no versículo 8, dizendo assim: como os ouvimos falar, cada um em nosso próprio dialeto, em nossa própria língua materna? E aí ele descreve de quais nações eles eram, não é? E o versículo 12 vai dizer como eles estavam diante desse fenômeno. O texto diz: atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que é isso que está acontecendo aqui? Que é isso que nós estamos presenciando? Então, isso trouxe um questionamento, uma interrogação. E as pessoas não tinham WhatsApp, como nós temos hoje, senão ia bombar os grupos, dizendo: olha, está acontecendo um fenômeno aqui em Jerusalém, vem para cá. E um falando com o outro, não estamos entendendo nada. Que é isso? É claro, o versículo 13 destaca que sempre existem aqueles que zombam do Evangelho, de Cristo, das coisas de Deus. Não podia faltar ali uma turba de zombadores. E estes diziam assim: esse pessoal está bêbado, né? Eles estão em um estado etílico, né? Eles estão aí embriagados. Então tiraram uma conclusão precipitada, equivocada, daquilo que eles estavam vendo. Mas o fato é que não sabiam o que estava acontecendo. E aí, é nessa conjuntura que o versículo 14 diz: então Pedro levantou-se, não sozinho, mas com os 11, e erguendo a voz, pregou aquele que foi o primeiro sermão da igreja do Novo Testamento, e que hoje eu quero denominar de um sermão eficaz. E o sermão de Pedro, ele foi um sermão eficaz, em primeiro lugar, porque ele foi um sermão contextual. E eu vou explicar em que sentido ele foi contextual. Não é essa mensagem que você ouve por aí de que tem que contextualizar a Bíblia. Não é isso, nesse sentido. Mas o sermão de Pedro, ele foi eficaz, porque ele leu o seu contexto. Ele ouviu as inquietações daquelas perguntas daquelas pessoas. E ele trouxe uma resposta àquela dúvida. Aquilo que as pessoas estavam ali questionando, dizendo: que é isto? Que quer dizer isto? Era a dúvida do momento. E eles não podiam sair dali sem uma resposta. Pedro, então, cheio do Espírito Santo, percebeu, fez essa leitura daquela necessidade, daquele contexto que ele estava inserido, daquele momento histórico. E é nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, que o sermão de Pedro foi um sermão contextual, no sentido de responder à inquietação das pessoas. Eles estavam sedentos para entender, queriam compreender aquele fenômeno. E até para aqueles que zombavam, Pedro também trouxe uma resposta. Então, pensando nisso, que eu digo que o sermão de Pedro foi eficaz, porque ele trouxe uma mensagem que respondia a uma inquietação de alguém. Os irmãos compreendem isso? Dessa mesma maneira, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós temos esse desafio hoje, em pleno século 21,
Temos o desafio de trazer respostas às inquietações das pessoas. Temos o desafio de, como nós aprendemos, ler o mundo e ler a Bíblia. Ouvir as inquietações, as perguntas, os anseios, os porquês, os questionamentos. Aí, no seu contexto, onde você está inserido, no ciclo de pessoas que você convive, certamente tem gente perguntando: o que está acontecendo no mundo? Tantas guerras, tantas coisas, o que está acontecendo? Pessoas estão, meus irmãos e minhas irmãs, sedentas de respostas. É bem verdade que existem os zombadores. É bem verdade, é certo, que existem os céticos. Existem aqueles que dizem que não querem saber de nada, que não creem em Deus. Mas a essência dessa mensagem aqui é isso, que nós somos desafiados, enquanto discípulos do Senhor Jesus Cristo, a abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, estar aguçados e atentos para entender qual é a necessidade das pessoas que estão no nosso contexto, para logo então oferecer a eles uma mensagem, uma palavra de Deus. Talvez você que está aqui presente, ou quem sabe você que nos acompanha pelas redes sociais, você mesmo, você mesma, tenha no seu interior perguntas, indagações, questões que você não entende e que você deseja aprender e deseja conhecer. Pois bem, permita-me dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Jesus é a resposta que você precisa. A Bíblia tem, enquanto palavra de Deus, a mensagem e a resposta para o seu coração. Então, se você hoje ouvir a palavra de Deus e ouvir o Espírito Santo do Senhor ressuscitando você, falando contigo, regenerando a sua alma, se hoje ouvires a voz de Deus, então abra o teu coração para Jesus. Saia daqui com esse propósito de querer ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, de estudar a Bíblia, porque é nela que você vai obter a mensagem, a resposta, o caminho para a sua vida, para a salvação, para o perdão dos seus pecados, para junto de Deus, é em Jesus. E você que é crente, você que é servo de Deus, então que o Espírito opere em mim e opere em você essa graça de dar-nos os olhos espirituais e os ouvidos aguçados para entender o que é a necessidade das pessoas. Às vezes, num momento, numa conversa no elevador, às vezes no momento do trabalho, da pausa, do intervalo, as pessoas deixam palavras assim como pistas, às vezes nos fazem questionamentos. Então que nós saibamos e tenhamos essa graça de Deus, essa habilidade, esse dom espiritual para levar uma palavra de salvação, de paz. Que assim seja, para a graça de Deus. Um sermão eficaz. Foi eficaz porque foi contextualizado, de acordo com o capítulo 2, os versículos 14 e 15, que nós lemos aqui nessa noite. Mas o sermão eficaz do apóstolo Pedro, em segundo lugar, ele só foi eficaz, não tanto pelas palavras que Pedro disse, pela habilidade dele, mas porque ele foi um sermão, meus irmãos, bibliocêntrico. Foi um sermão bibliocêntrico, quer dizer, centrado na Bíblia. Veja o versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí segue, a partir do 17, a exposição que nós fizemos a leitura hoje. Ou seja, o sermão de Pedro foi centrado nas profecias do Antigo Testamento. Possivelmente aqui, talvez ele estava usando ou citando a Septuaginta, que foi a primeira tradução do hebraico para o grego. Então, eles tiveram acesso, mas aqueles judeus, aqueles prosélitos também conheciam por formação, por herança, de alguma forma tinha acesso, já tinha ouvido, não é, falar das profecias, dos profetas do Antigo Testamento, conheciam os salmos, então estavam familiarizados com a figura do rei Davi.
e não apenas como salmista, ou como rei, mas também como profeta. E Pedro vai citar aqui no seu sermão, começando com o profeta Joel, mas ele faz menção a uma profecia aqui no versículos 22 em diante. Ele faz menção à profecia de Isaías. Depois, lá na frente, ele vai citar então o rei Davi, falar dos seus escritos. Ou seja, a resposta de Pedro para aquela gente, e ele começa, como nós lemos aqui, dizendo, o que ocorre é o que foi dito. Então ele já aponta para as Escrituras. Veja, Pedro poderia haver trazido aqui nesse momento uma mensagem assim, bem linda, uma mensagem de cunho filosófico, talvez com um enfoque histórico. Ou ele poderia ter falado aqui palavras improvisadas por si mesmo, mas não. Ele trouxe uma mensagem centrada nas Escrituras. Um sermão eficaz, porque foi um sermão bibliocêntrico. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, como nós precisamos hoje em dia de mensagens que sejam bibliocêntricas. Como nós precisamos hoje em dia, meus irmãos e minhas irmãs, palavras que sejam centradas nas Escrituras. Porque é tão fácil você ouvir na internet, nas redes sociais, na televisão, tem tanta gente falando em nome de Deus, até fazendo um apontamento para a Bíblia, mas o conteúdo é completamente vazio de Escritura, desprovido de palavra de Deus. Muitos trazem hoje em dia, coaches, escritores, trazem mensagens bonitas até, mas são mensagens que não passam de autoajuda. 3 passos para a vitória, 7 caminhos para você alcançar o sucesso, e mensagens que, de fato, acariciam o nosso ego, mensagem de que você consegue, mensagem de que você pode, mensagem que até falam da fé, mas é a fé na fé, e alguém diz assim, basta ter fé. Não, não basta ter fé. A questão é, em quem você vai depositar essa fé? É em Jesus, em Deus. Aí sim, fora disso, a fé por si só não faz muita coisa, não faz nada. Nós precisamos de mensagens que sejam centradas na palavra de Deus. Oh, que o Espírito Santo de Deus venha nos incomodar nessa noite. E eu queria mais uma vez aqui fazer menção, como a minha esposa já fez, sobre a tradução da Bíblia. Meus irmãos, que privilégio ter as Escrituras na nossa língua materna. Pense nas nações, nos povos que ainda não possuem a Bíblia traduzida. Como seria o nosso culto sem Bíblia? Como seria plantar uma igreja sem Bíblia? É que é tão familiar, é tão comum para nós hoje, que a gente não pensa nisso. Mas nesse exato momento, tem pessoas lá do outro lado do mundo, fazendo fila, numa Bíblia grande que está acorrentada numa árvore, para esperar chegar a sua vez, para ela ler 1, 2, 3 minutos, e já tem que sair da fila para o outro vir fazer a leitura. Nesse exato momento, tem pessoas, em algumas partes do mundo, rasgando a Bíblia, para que cada um tenha uma página para poder ler, e depois revezar, para que eles consigam ler todo um livro da Bíblia. Nesse exato momento, há grupos étnicos ao redor do mundo, pressionando os missionários, para que termine logo a tradução, porque eles estão sedentos de receber a Bíblia na sua língua. E nós temos a palavra de Deus no nosso próprio idioma, e às vezes não valorizamos. Então que você possa nessa noite ser conscientizado disso. É uma bênção, mas também é uma responsabilidade, você ter a Bíblia na sua própria língua. Agradeça a Deus por isso, mas valorize isso. E ore por aqueles que ainda não possuem. O sermão de Pedro foi um sermão eficaz, porque foi um sermão bibliocêntrico. Mas não apenas isso, avancemos. A partir do versículo 21, enquanto ele expunha as Escrituras, enquanto fazia menção aos profetas veterotestamentários,
A partir do versículos 21, 22, 23, o apóstolo Pedro agora começa a destacar a pessoa do Senhor Jesus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estou lendo o versículo 21. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de Nica, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Irmãos, olha quanta doutrina, olha quanta teologia temos aqui nesse sermão de Pedro. E ele começa a falar da vida de Cristo. Portanto, em terceiro lugar, o sermão de Pedro foi um sermão eficaz, porque além de contextualizado, além de bibliocêntrico, também foi cristocêntrico. Cristo foi o centro da sua mensagem. Ele falou da vida de Cristo, ele falou da morte de Cristo, e não uma morte casual. Ele explica aqui que a morte de Cristo não foi um acidente, a morte de Cristo não foi um erro, a morte de Cristo não foi porque os judeus o traíram e fizeram uma artimanha contra ele. A morte de Cristo não foi porque o Império Romano veio com a sua força, não. Pedro deixa bem claro que havia um desígnio por parte de Deus. Havia uma intenção, havia um propósito desde antes da fundação do mundo. Portanto, a morte de Cristo foi intencional e foi em caráter vicário, ou seja, em substituição. Cristo ali estava substituindo a mim e você, pecador. Ali era o homem sem pecado, morrendo pelos pecadores. Era o justo morrendo pelos injustos. Uma morte que foi, então, intencional, voluntária e por amor. Mas Pedro não apenas fica ali, terminando o seu sermão, na morte de Cristo. Porque se ele para na morte, como vai dizer também Paulo depois em Coríntios, a nossa pregação seria vã. Mas Cristo ressuscitou. E porque Cristo vive, a nossa fé não é vã e a nossa pregação não é vã, porque pregamos um Cristo que foi morto, mas que ressuscitou e está vivo para todo sempre. Louvado seja Deus. Um sermão cristocêntrico. E ainda para terminar, lá no finalzinho, no versículo 36, Pedro faz o trabalho muito bem feito, né? Completou ali no 36, ele vai dizer assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, olha a centralidade de Cristo aí, de novo, a este Jesus, que vós crucificastes, aqui a teologia, né? De novo, a responsabilidade humana, a soberania de Deus, de novo, vós o crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O final é glorioso. O final é vitorioso, louvado seja Deus. Pedro termina então esse ponto do seu sermão, mostrando a centralidade de Cristo e a sua vitória final. Um sermão eficaz, contextualizado, bibliocêntrico, cristocêntrico e, por último, um sermão frutífero. Leia comigo, por favor, o versículo 41. Quando ele termina de pregar, no 36, faz o encerramento ali da sua mensagem. Diz o versículo 37 que as pessoas, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Essa palavra aqui, no seu original, no grego aqui, o texto é muito interessante. Por quê? Porque a ideia aqui é de um instrumento perfuro cortante, que perpassa, que penetra, que vai lá dentro, não? Que provoca uma dor. Ou então, pode ser também um verbo que é usado aqui para falar, por exemplo, de uma ferroada. Pense no ferrão de alguma abelha, de algum animal,
ou num aguilhão que fura, que penetra e que provoca uma dor veemente, uma dor profunda. A ideia aqui dessa palavra compungiu-se-lhes o coração é aquela ideia de ter a mente atormentada, uma aflição, uma dor. Diante dessa mensagem de Pedro, eles ficaram, meus irmãos, tão perturbados, tão perplexos, que eles começaram dizendo assim: que faremos? O que eu tenho que fazer para receber essa bênção desse Cristo vitorioso? Porque a palavra, a mensagem, o sermão de Pedro, ele penetrou a alma deles. E aqui eu me lembro de Hebreus 4:12, que diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes é uma espada bigúmea, que corta para ambos os lados. Porém, mais do que qualquer espada bigúmea, é a palavra de Deus, porque ela penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Esse é o poder da palavra de Deus, esse é o poder de um sermão eficaz. Esse é o poder das Escrituras. Que nessa noite o Espírito Santo venha picar a sua alma, furar o seu coração, perpassar a sua alma e produzir em você uma inquietação, que o Espírito Santo tire o seu sono hoje, quando você pensar que existem no mundo milhões de pessoas que não têm a Bíblia traduzida. Que você não durma para poder amar mais a Bíblia, ler mais a Bíblia, pregar mais a Bíblia, viver mais a Bíblia. Que você saia daqui hoje desafiado pela palavra de Deus a viver uma vida de testemunho, que a sua vida seja a resposta às inquietações daqueles que o cercam, para a glória de Deus. Que como Pedro, você e eu, possamos pregar mensagens assim, contextualizadas, centradas nas Escrituras, bibliocêntricas, mensagens que glorifiquem o nome de Deus, mensagens que possam produzir frutos para a glória de Deus. Quando Pedro terminou o seu sermão, o texto diz, versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Um sermão, mas um sermão eficaz. Quase 3.000 almas. Depois haverá um segundo sermão. O rol de membros da igreja presbiteriana lá do Novo Testamento vai subir para quase 5.000. E aí não parou mais de crescer. E chegou até aqui hoje, em Praia Grande. Essa mesma palavra, traduzida na nossa língua materna, com o mesmo Espírito Santo, com a mesma mensagem, que salva, que transforma, que anuncia o senhorio de Cristo. É essa palavra aqui, palavra de Deus para o seu e para o meu coração. É interessante que aquelas pessoas não apenas creram e não apenas aceitaram, mas o texto diz que foram batizadas. Dá uma ideia aqui de inclusão, que eles então entraram no corpo de Cristo e fizeram parte, não é, daquela igreja militante daquele tempo. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus possa aplicar essa palavra para o seu coração, em o nome de Jesus. Amém. Vamos.